Estamos aqui para conversar com o Dr. Gumercindo Rolim, a doutora Renata Almeida, sobre implante coclear. Dr. Gumercindo, o que é o implante coclear? O implante coclear é uma cirurgia que é feita atrás do ouvido para pacientes que não escutam. Ele é popularmente conhecido como ouvido biônico. É colocado um aparelho interno no paciente e tem um externo que capta o som e o paciente que não escuta volta a escutar com esse aparelhinho. Dr. Gumercindo, quais os pacientes que se beneficiam com a cirurgia de um implante coclear? A cirurgia do implante coclear ela é feita para pacientes que não escutam. Os principais pacientes que se beneficiam com esse tipo de cirurgia, principalmente são as crianças, os recém-nascidos que nascem surdos, são excelentes pacientes candidatos ao implante. Esses pacientes nascem sem audição e colocam o implante e passam a escutar praticamente normal e adquirem linguagem e passam a ter uma vida praticamente como a de um ouvinte, a de uma pessoa que nasceu com audição. Outros pacientes que também se beneficiam com esse tipo de cirurgia são os pacientes que perderam a audição durante a vida por algum motivo e passaram a não escutar bem e passaram a usar aparelho e aqueles aparelhos de audição, de amplificação sonora individual e mesmo assim não adquiriram, não tiveram ganho com esse aparelho e dessa forma necessitam da cirurgia do implante. Dr. Gumercindo, como é realizada a cirurgia de implante coclear? A cirurgia de implante coclear é realizada através de uma incisão que é feita atrás da orelha, é colocado um implante debaixo da pele, desse implante sai um eletrodo que ativa a cóclea, coloca dentro da cóclea e ativa a cóclea que nos pacientes que perderam a audição ela não é ativada. Durante a cirurgia, para saber se esse eletrodo foi colocado corretamente e vai estar ativando corretamente a cóclea, é realizado um exame chamado neurotelemetria, que é feito geralmente por uma fonoaudióloga e a Renata pode explicar melhor. A neurotelemetria, nós vamos mandar corrente para esse eletrodo, o qual vai verificar se esses eletrodos que foram colocados através da cirurgia estão funcionando corretamente, mandando esse som para o cérebro para que a pessoa possa decodificar o som. Dr. Gumercindo, quais os exames que devem ser feitos no pré-operatório para a cirurgia do implante coclear? Boa pergunta, Nelly. Nos pacientes que serão candidatos para um implante coclear, basicamente são dois tipos de exames. Exames radiológicos para saber se o paciente tem alguma malformação na cóclea que impossibilite a cirurgia do implante e tem uma bateria de testes neuroaudiológicos, que são exames fonoaudiológicos que a doutora Renata pode explicar melhor. Dentre os exames audiológicos, a gente pode estar fazendo a audiometria tonal, a imitanciometria, as emissões otoacústicas, potencial evocado auditivo de tronco encefálico e o potencial evocado auditivo de estado estável. E ainda é necessário fazer o ganho funcional naqueles pacientes que estão usando a prótese auditiva. Dr. Gumercindo, quais os cuidados com o paciente no pós-operatório da cirurgia do implante coclear? Nelly, os pacientes que se operam na cirurgia do implante coclear, eles têm que ter os cuidados básicos com qualquer outra cirurgia para não machucar, ter cuidado com os pontos na retirada com 10 dias, se acontecer algum problema como febre, procurar imediatamente um médico. E nos cuidados tardios, ele vai ter que ter cuidado para não... os pacientes que têm implante coclear, como é uma prótese interna, eles não podem realizar um exame chamado de ressonância nuclear e também quando for passar no aeroporto, naqueles detectores de metal, eles têm uma carteirinha que, no caso, passam por fora do detector de metal. Tem algum outro cuidado, Renata, que eu esqueci? Não, os cuidados básicos com a prótese, com o processador do implante, né? Não pode molhar, não pode tomar banho de piscina, esses cuidados, tirar para dormir. Perfeito. Doutora Renata, como é feito o acompanhamento fonoaudiológico com os pacientes de implante coclear? O acompanhamento fonoaudiológico ele é feito de duas maneiras. Existe, após a cirurgia, de 30 a 45 dias após a cirurgia, é feita a ativação do implante coclear. Então, o paciente retorna para que a gente possa ligar esse implante e a partir desse momento é que ele vai passar a ouvir.
Após essa ativação, existe um retorno periódico do paciente que a gente vai fazer os mapeamentos. Cada vez que ele vem com retorno, ele dá resposta do que ele está ouvindo, como ele está, e a gente vai programando esse aparelho para que tenha melhor ganho auditivo para esse paciente. E isso existe uma periodicidade dependendo se é adulto ou se é criança. E além desse acompanhamento, existe o acompanhamento da fonoterapia, que é muito importante para o paciente. Através da fonoterapia vai o quê? Trabalhar a linguagem oral, estratégias que vão trabalhar o desenvolvimento desse paciente das vias auditivas. Só para complementar essa resposta da Renata, como ela frisou, a terapia fonoaudiológica no pós-operatório do paciente é feita por 2 anos, é o principal, é com essa terapia que ele vai aprender a adquirir a linguagem dos pacientes que nascerem surdos. Doutor Comecinho, para os pacientes que não têm indicação de implante coclear, existe algum outro tipo de tratamento? Nelly, boa pergunta de novo. Dependendo do caso, existe sim. Tem alguns pacientes que podem usar outro tipo de implante, que é chamado de implante de tronco, que é colocado diretamente no cérebro e ativa diretamente o cérebro a informação auditiva. É uma cirurgia bem mais complexa, que é só realizado aqui no Brasil e em São Paulo. Existe até outros pacientes que têm perda unilateral, só tem perda de audição de um lado, e tem outro tipo de aparelhinho chamado de barra, que é colocado aqui atrás da orelha e o paciente melhora muito a audição, principalmente em ambientes que a gente chama de competição sonora, que são os ambientes que tem muito ruído, como aniversário, esse tipo de ambiente. E ainda existe outro tipo de prótese que chama de prótese de orelha média, que é colocado dentro também do ouvido e o paciente tem um ganho substancial na audição. Doutor Comecinho Rolim, doutora Renata Almeida, nós lhe agradecemos pelos esclarecimentos sobre implante coclear e até a próxima. Perfeito.